Fala galerinha ligada no SMB Lives, Vitão na área, para mais um vídeo neste canal, dessa vez mais um vídeo de reflexão, né, necessariamente um vídeo de notícias, apesar daqui a gente vai trazer uma notícia aqui do Globo Esporte, né, na verdade um levantamento, né, das aquisições mais caras do futebol nordestino. Ah, Vitor, mas por que você está trazendo isso? Bem, amanhã, na verdade hoje, né, tô gravando na madrugada de terça para quarta-feira, vai acontecer a estreia do Esquadrão, né? Lá no estádio de Pituaço, né? E será o primeiro desafio do Bahia em campo sob o comando do City Futebol Group aí na SAF, liderando a SAF do Esporte Clube Bahia, e também, né, a estreia de muitos outros jogadores, além do nosso comandante Renato Paiva, técnico português que chegou aí recentemente para implementar uma nova filosofia no futebol, né, do nosso esquadrão. E por que, Vitor, esse tema agora? Eu acho que é pertinente, né? Porque afinal de contas a ansiedade do torcedor tá lá em cima, lá no alto, né, com as aquisições, né, com esse novo status de ser o novo rico do Nordeste, digamos assim, do futebol brasileiro, mas isso não pode tirar os nossos pés do chão. Há muita coisa para ser percorrida ainda, muito caminho para ser andado, né, e a gente precisa analisar, né, em qual momento nós estamos, o que pode nos animar, quais são os desafios que a gente pode encontrar pela frente, e por isso a gente fez esse recorte aí, né, dos principais jogadores e aquisições do futebol nordestino. Afinal de contas, para a gente poder falar do momento bom que nós estamos passando, sem precisar se esconder, né, esconder as nossas preferências, né, as nossas buscas no mercado, mas sobretudo também para a gente entender, né, qual é o critério que tem sido utilizado, se de fato essas compras e esses altos valores gastos têm algum tipo de, digamos assim, critério. Então é importante que a gente analise isso. Afinal de contas, como já falei, a gente está na véspera aí, né, da competição do Campeonato Baiano que vai se iniciar e, né, até para que a gente não se frustre em caso de algum, né, tropeço aí nessa reta inicial, né, dessa competição do ano do Bahia, é importante que a gente também tenha os pés no chão, e a gente vai fazer essa análise aqui, vai conversar um pouquinho sobre isso, para que a gente inicie o nosso ano. Na verdade, dizem que o ano do Tricolor começa nas contratações, mas de fato é quando o apito rola, né, e a bola caminha pelos campos aí, para que a gente possa começar a torcer, né, pelo nosso esquadrão de aço. Se você já chegou até aqui, você já conhece o nosso trabalho, deixa aí o like, compartilha com todos os amigos e familiares tricolores, e calma, se você chegou de paraquedas, esse é o SMB Lives, nosso canal de cortes e de lives, né? Além também de, na verdade não é de cortes, a gente tem um SMB Cortes, mas o canal de conteúdos opinativos mais curtos aqui, né? Como esse, por exemplo, que eu vou tentar até ser mais curto, já tem 2 minutos e eu ainda não comecei a ver aqui, né? Mas conteúdos mais leves, lives, para você ficar sempre muito bem entretido. Então, segure sua onda. No final do vídeo, se você gostar, você deixa seu like, comenta, a comunidade está aberta aí para que a gente possa interagir, e aí a gente vai batendo um papo aqui sobre vários assuntos, né? Mas eu vou começar esse nosso vídeo colocando na tela, inclusive, né, esse levantamento do Globo Esporte, né, que ele fala aqui as maiores compras do futebol nordestino para a gente entender. Inclusive tem nomes aqui bem famosos e um ex-Bahia que está por aqui também em quinto lugar, né? Mas para começar esse vídeo, a gente tem que começar lançando um questionamento, né? Será que devemos nos animar com as contratações do Bahia, nesse início, pelo menos, né, de janela? Bem, estamos falando de um time totalmente novo, né? Totalmente diferente de tudo que a gente já viu, sobretudo do ano passado, né? E com um espírito bem vencedor, né? Digamos assim, porque os atletas que aqui estão chegando são atletas acostumados a vencer competições em seus países ou em seus clubes, né? Atletas que já tiveram rodagem aí, possivelmente dentro dos times do City Futebol Group, e isso anima muito a gente, né? O Bahia é o clube nordestino atualmente que mais tem investido em reforços na Série A, né? Digamos assim. Há pouquíssimo tempo, nós torcedores, né, estávamos sem muita perspectiva e até um pouco frustrados, né, com relação a essa questão do mercado do esquadrão, né? A gente sempre ficava ali, poxa, o Bahia poderia mais, e sempre esbarrava, né? Então sempre fazia algumas ofertas que acabavam sendo vencidas por outro, na concorrência em outros clubes que entravam, né, para poder adquirir os atletas que a gente estava querendo trazer aqui para o nosso time, e isso sempre frustrava a gente, né? Quando não, o cara não dava certo e acabava sendo renegociado, enfim, acabava frustrando a gente, né? Mas quando não estávamos falando de atletas, né, inalcançáveis, né, com grandes cifras, estávamos falando de restos, né, restos de times do Sul, de outras, né, janelas aí que, assim, até tivemos algumas gratas surpresas, né, mas na sua maioria sempre acabavam indo embora e deixando o tricolor de aço na mão. A gente pode citar aí o caso de Douglas Augusto, né, o próprio caso de Arthur Vitor, né, Tassiano, Flávio, sempre quando aí o próprio Gregory, sempre quando a gente estava chegando no entendimento do amadurecimento do cara no nosso time, simplesmente a gente precisava negociar em função, né, dos problemas financeiros e administrativos que a gente tinha no nosso clube. Então hoje a gente só não está satisfeito, né, com o que tem acontecido, porque tem deixado cada vez mais distante essa realidade, que era uma realidade que nos incomodava,
né? Mas como a gente também está satisfeito porque a gente está buscando jovens atletas, está buscando em mercados alternativos, sobretudo estrangeiros, que era algo que a gente queria aqui, não só por ser estrangeiros, por ter esse status, mas também por trazer uma filosofia nova, um intercâmbio diferente para dentro do nosso clube, né? Para quem sabe mudar essa mentalidade, né? O melhor disso tudo é saber que há critérios, né? E assim, é sempre um comportamento muito agressivo do Bahia no mercado, né? Embasado aí no know-how do Grupo City, né? E o que tem feito a gente ter altas aquisições com valores e cifras assim que a gente jamais imaginaria que tivesse aqui, né? Se talvez não fosse a ajuda do Grupo City, né? Demoraria um pouco mais e isso não quer dizer que seja um aspecto ruim, muito pelo contrário, né? Eles enxergaram na gente a possibilidade de poder fazer altos investimentos aqui e ainda acontecerão, né? Então, assim, nossas aquisições são bem certeiras, né? Trazem aquele medo, obviamente, porque a gente sabe que contratar é um ato de risco, mas a gente precisa ter calma, né? Calma, sobretudo por conta dos critérios, como eu já falei, atletas jovens, promissores, enfim. O City sabe o que faz, né? Aparentemente a gente está vendo uma certa lógica nas nossas contratações, e isso deixa até o torcedor um pouco mais tranquilo, né? Embora sejam nomes que talvez a gente não tenha tanta familiaridade, né? Mas quando a gente vai pesquisar a fundo, vai entender, vai pegar a informação, né, fora daqui, a gente sempre tem boas referências, né? Então isso é excelente. O que antigamente era uma prática comum, né, que era ficar calado, sorrateiro, perdendo oportunidades, até para buscar oportunidades de mercado para não poder entrar em choque com grandes times aí que tem um poder aquisitivo maior do que o do Bahia, ou tinha, né? A gente sempre ficava ali caladinho e tal, mas hoje não. Hoje a gente entra na disputa com força, né? O Bahia de 2023 sabe o que quer, né? Não mede esforços, não entra em leilão também, aconteceu aí com o Ignacio e com outros atletas, né? E, enfim, a gente está falando das maiores compras do futebol nordestino, como eu já falei, né? O Grupo City costuma ir atrás de jovens promissores, disputando, né? E sempre tentando trazer esses jovens como grandes ativos a médio e longo prazo, já pensando no futuro também, né? Afinal de contas, a gente já sabe que uma das diferenças da SAF do Bahia é que ele pega esses atletas jovens, que são promissores, de repente estoura eles, faz uma venda e esse próprio dinheiro retroalimenta, né, o time do Bahia, o que é muito bom, né, porque esse retorno não é retirado daqui, esse lucro não é retirado, não pelo menos agora, foi o que foi vendido para a gente, né, na questão da transformação aí da SAF do futebol do Bahia. Então, meus amigos, parece que além de liderar uma das maiores aquisições, as maiores aquisições, né, as duas a gente está falando aí de Juan Chaves e Biel, né, ambos atletas aí bem jovens, né, um com 20 anos de idade, inclusive teve a entrevista coletiva dele ontem, né, já foi eleito aí pelo observatório, né, do CIES, um dos maiores, né, atletas da posição até os 20 anos. Imagine, a gente está trazendo um cara que realmente, comprovadamente, por um observatório, teve a conclusão de que o atleta tem capacidade de poder jogar aqui. Ele até falou sobre as virtudes dele, eu fiz uma pergunta bacana, ele também respondeu, que dentre o porte atlético, físico dele, né, a disposição que ele tem para poder correr, são coisas que podem fazer dele um grande atleta aqui no Bahia, né? A gente tende a aproveitar algo que, de repente, a gente não tinha aqui há algum tempo, né? A mesma coisa de Biel, né, um atleta aí jovem, passou pelo Fluminense, não deixou muita saudade lá porque, enfim, teve seus problemas, mas não deixa de ser um grande atleta. No Grêmio também ajudou bastante aí com, né, gols e assistências, e é um atleta que já vem sendo observado, já até passou aqui, né, pelo Nordeste, enfim, tá de volta aí e animado e motivado para poder voltar para o esquadrão. Um atleta também de 21 anos, então observem que o critério aí, né, diferentemente de outros times, né, são sempre atletas de 20, 21 anos. A gente está aqui falando de André, por exemplo, que está em terceiro. Em 2021, ele foi uma das maiores vendas. Hoje ele tem 32, mas na época ele tinha, né, 30. Né? Castilho, outro atleta também que saiu do Juventude recentemente, foi para o Ceará, né, um atleta que tinha 22 anos. Né? Estamos agora em 2023, ele tinha 22. Esse aí sim, pelo menos mais próximo ali, né, do critério de faixa etária, digamos assim. Já Rogério era aí sim, um atleta que também já tinha um pouco mais de idade, né, já tinha 26 anos, né, em 2017, quando ele foi ali a quinta, né, maior aquisição do Nordeste, junto com, né, Renato Kaiser, que inclusive, né, passou lá pelo Fortaleza e acabou não deixando muita saudade, né. Então, como eu venho falando para vocês, o que mais me interessa é saber que o Bahia sabe o que quer, não entra em leilão, né, e tem dinheiro para poder realmente fazer os investimentos que, né, acredita serem os investimentos certeiros, né? Cadu Santoro, um cara que tem muito know-how aí, né, na questão de negociação e montagem de equipes, né, vencedoras, sabe o que quer, sabe, né, o que o Tricolor precisa, já estava aqui há algum tempo observando, né, as lacunas, as valências aí do Tricolor para poder trazer os jogadores certos e montar uma equipe que realmente fosse competitiva, né? O mais importante de tudo, gente,
que a gente precisa respeitar a tradição dos outros times, né? Tem essa questão da demora, né? Os treinamentos ainda estão, né, aquecendo, os jogadores ainda estão se adaptando, né? Há a questão física também dos atletas, esse intercâmbio de línguas, né, de costumes, enfim, o cara precisa também levar isso em consideração e, sobretudo, o encaixe das peças, né? Então não será do dia para a noite que a gente vai ter um Super Bahia. A gente até espera que isso aconteça o quanto antes, mas não é essa projeção, não foi isso que foi vendido por torcedor tricolor, né? Em momento nenhum, né, venderam para nós, né, esse sonho imediato de ser campeão, né, mas assim, venderam que a gente seria competitivo, como o Fernando Soriano falou, nós seríamos um time chato e que a gente iria atrás, sim, com firmeza dos nossos objetivos, e eu acho que já nessa janela de transferências já tem mostrado muito isso em campo, né, até trouxemos aí o Renato Paiva, um cara que promete, né, fazer com que essas peças funcionem muito bem, harmonicamente. Então, assim, vai dar certo? Nós não sabemos, né? Muitas coisas mudaram, né, nas questões de administração, de fisiologia, né, aquisições aí de atletas, de equipamentos, de mudança de metodologia, de mentalidade, né, de comportamento, e isso nos aponta um caminho que tende a ser um caminho triunfante, né, para nós torcedores do Bahia. Mas o principal, que é o futebol, talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência, né, e tenha que esperar mais um pouco para aí sim ter uma constatação um pouco mais firme, assim como a gente tem, né, de outras questões que já evoluíram bastante e são bem diferentes da cultura anterior do clube, né? Mas é isso, só um vídeo de reflexão para trazer, né, aqui essa grata surpresa de ter o Bahia liderando aí com 2 jogadores, e a gente ainda pode ter mais, né, com a vinda aí de Santi Rodrigues, o que tende a aumentar essa média ainda mais, né, do Bahia, que já investiu 18 milhões em um, 10,5 milhões em outro, e outras aquisições também que no montante vão, né, assustando o restante do mundo e o mercado do futebol, né? Mas é isso. Vamos ter pés no chão, vamos ter calma, temos um compromisso hoje, né, em Pituaço para já começar a mostrar qual é a cara, a identidade desse Bahia, né? Então, vamos lá, vamos esperar o que o futuro nos reserva. O que nos cabe mesmo é ir, torcer, incentivar, e isso o torcedor jamais vai deixar de fazer em qualquer momento que seja. Beleza? Então, nos encontramos mais tarde em Pituaçu. Se tivermos por lá, vamos tirar foto, vamos festejar, quem sabe voltar para casa com triunfo, se Deus quiser, e começar o nosso ano com o pé direito. Já começamos aí com o pé direito nas contratações, como já falei, em várias mudanças, e pretendemos começar também aí no futebol. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, desses conteúdos mais reflexivos, eu achava que até seria um pouco mais rápido, viu? Levamos 12 minutos aqui, mas é isso, né? As reflexões vão caminhando e a gente vai discutindo aqui, batendo papo, e eu sei que à medida que os temas vão sendo jogados aqui na tela, as opiniões vão saindo, as falas também, vocês também se sentem à vontade aí para nos comentários interagirem aqui com a gente. Gostou das contratações? O que você acha aí dessa questão de ser um primo rico, né, do Manchester City, do segundo time, né, do City Football Group, e agora o mais novo rico, né, do futebol brasileiro? Isso aí tira os seus pés do chão, ou de fato você vai esperar a bola na rede para que você tire suas conclusões? Eu prefiro esperar um pouquinho, mas eu confesso que eu estou bem animado, né? Tenho acompanhado aí várias coisas que têm mudado no Bahia e isso tem me deixado cada vez mais feliz. Mas é isso, né, meus amigos? Chegamos ao final de mais um vídeo. Você, que de repente não conhecia o nosso trabalho, chegou até aqui e gostou, aí sim, agora, meu amigo, deixa o seu like e compartilhe com todos os amigos e familiares tricolores. Então é isso. Eu sou mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste.